a Deus. Glória a Deus, graça e paz, queridos, da parte de Deus. Como vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, que domingo lindo. E hoje é dia de Páscoa, uma feliz Páscoa. Eu juntamente com a minha família quero desejar uma feliz Páscoa para você e sua família. Eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra com os amigos aqui, com meus queridos aqui do Facebook e também do YouTube. Vai lá no meu canal, Ademir, Mensagem de Fé e Esperança. Ativa o sininho lá e seja um seguidor do canal, onde você estará ajudando nós compartilharmos a palavra de Deus, onde nós estaremos orando por você, que é um membro do canal, onde você vai estar compartilhando ali os vídeos e vai nos ajudar a pregar o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma grande valia, porque é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E a única forma de os homens chegar ao conhecimento da verdade, como eu cheguei, como você chegou, eu cheguei, a minha família chegou através da minha mãe, através dela falar do amor de Cristo para mim e falar da mensagem de fé e de esperança, a qual Jesus me libertou, Jesus me curou o meu corpo físico de doenças e curou também a minha alma. E estamos aqui transmitindo a palavra de Deus. Estamos aqui no Facebook e também essa live vai para o YouTube. Eu quero ler o texto sagrado e eu quero ler esse texto aqui. Nós vamos falar de várias passagens, porque nós vamos falar sobre o Evangelho. Qual é a finalidade do Evangelho? E muitas vezes o Evangelho ele não está sendo usado, muitas vezes por nós, pela finalidade devida que ele deve ser usado. Então nós vamos falar disso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembrando muito bem que essa palavra que foi compartilhada em nossos corações, aonde passamos por algum tempo, Deus ele enviou vários downloads para que nós possamos assim falar sobre esse tema, que é o tema do Evangelho, que inclui arrependimento,
quando fala de arrependimento, fala da salvação. Um evangelho que fala de dor, fala de aflição, fala de decepção e fala de perseguição. E muitas vezes achamos, eu aprendi assim, ainda estava comentando ontem aqui com o irmão, eu aprendi que o evangelho me ensinaram, que o evangelho era para me livrar das decepções, era para me livrar das afrontas. É por isso que Jesus disse que a semente, quando cai ao pé do caminho, e muitas vezes ela é sufocada quando ela cai em meio do espinho. Porque as pessoas que estão alegres com o evangelho, esperando do evangelho, o evangelho vai livrar da afronta, vai livrar da decepção, quando isso não é verdade. Por isso que não podemos enganar as pessoas. É necessário que elas leiam a Bíblia, porque nós vamos encontrar o próprio Jesus dizendo: se a mim perseguiram, a vós também perseguirão. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, a vós também perseguirão. Ele diz ainda: antes o mundo amava o que era seu, mas agora eu vos tirei do mundo, agora o mundo vos aborrece. Assim como aborreceu a mim, aborrece a vós. Por quê? Porque antes nós fazia a vontade do mundo. E após chegarmos ao conhecimento da verdade, após chegarmos ao arrependimento e sermos salvos pela morte na cruz do Calvário, a morte de Cristo, então o mundo agora, ele tenta nos tragar. Ele tenta nos separar do amor de Cristo, através de nos aborrecer. E quando fala do mundo vos aborrece, está incluído o sistema do mundo, está incluído aqueles que ainda estão presos no sistema do mundo, assim como nós também era presos. Então muitas vezes passaremos por grande aborrecimento, aonde talvez num ambiente de trabalho, no seu terreno social, no seu convívio, você vai ser alvejado, você vai ser visado enquanto você olha e vê que outras pessoas não estão passando por aquilo. Então você tem que entender que você é um salvo, que você está no mundo, mas não faz mais parte dele. Então eu quero ler o texto sagrado e hoje nós vamos entender sobre dores de parto que o evangelho tem. Nós vamos entender que a alegria no evangelho não é quando está tudo bem. Que a alegria no evangelho não é quando está dando tudo certo, quando as pessoas estão apertando a nossa mão, estão falando bem de nós. Jesus, ele vai nos falar em Mateus para nós se alegrar quando nos injuriarem, nos perseguirem e dizerem toda mentira contra nós. Então ele diz: alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós, assim fizeram com os profetas antes de vós. Então você, do Facebook, do YouTube, que for ver essa live, eu peço que você, para entender, você
ver até no fim. Que ela vai esclarecer você, vai abrir o seu olho sobre a dor que nós sentimos, as contrações que nós sentimos. Que só de você aceitar Jesus, você já passa a sofrer aflição de espírito. Eu quero mostrar para você dentro da Bíblia que o próprio Jesus entristeceu os discípulos. O que Jesus, ele falou algo para os discípulos na mesa da ceia que foi entristecedor, que causou uma metanoia dentro dos discípulos. E ele fez questão de fazer isso. E muitas vezes eu estou falando sobre isso, porque antes de entender isso, é por isso que quando você sabe o porquê das coisas, você fica mais calmo. Você passa a assimilar cada provação, cada momento difícil que vier contra você, você vai digerir de forma mais tranquila. E antes eu ficava muito preocupado quanto a isso. Um falava uma coisa, outro falava outra, porque a gente deixa o Evangelho, a gente deixa a Bíblia, a gente deixa a palavra de Deus que nos ensina para ouvir o que profetas têm a dizer. Muitas vezes aprendemos de forma errada, aprendemos nos obster da cruz, sem entender que crente sem cruz não é discípulo de Jesus. Então eu quero começar lendo aqui a mensagem da cruz. Eu quero começar lendo, é claro que vamos passar por diversos versículos para que podemos entender. Mas eu quero começar lendo aqui em Lucas capítulo 23 e versículo 39. Porque aqui vamos ver dois tipos de igreja. Aqui vamos ver dois tipos de evangelho que está acontecendo hoje. Lucas capítulo 26 e versículo 39, querido. Que diz assim, ó, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu é o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nosso feito merecia. Quer dizer, estamos colhendo injustiça porque injustiçamos. Estamos sendo amaldiçoados porque amaldiçoamos. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse-lhe, em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então aqui nós vemos dois tipos de igreja. E é bom nós fazermos uma reflexão, qual dela nós somos? Qual dela nós somos? Porque Deus, ele não quer nos livrar da decepção e a aflição momentânea, mas ele quer nos livrar do sofrimento eterno. E muitas vezes nós queremos nos livrar da decepção e aflição momentânea. Veja bem que Esaú, para se livrar de um problema momentâneo, ele tomou uma decisão por toda a vida dele que custou caro.
Ele estava com muita fome. Então ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Porque ele estava com muita fome. Era um problema a qual daria para ele suportar. Porque existe vários homens no tempo de hoje e nós vamos ter o testemunho de 4 na Bíblia, entre eles Jesus, que como homem jejuou por 40 dias e 40 noites. E assim também Moisés, Josué e Elias. Mas ele estava com muita fome. E por causa de um problema momentâneo, ele abriu algo de mão de algo, ele tomou uma decisão por toda a vida dele. Então muitas vezes, por causa de uma aflição momentânea, por causa de uma decepção a qual bateu na nossa porta momentânea, nós abrimos mão da fé, nós vendemos a verdade, mas o evangelho não é para nos defender da afronta e decepção, mas sim para nos livrar do fogo do inferno. E aqui entre os 2 malfeitores nós vemos 2 igrejas. Um estava querendo usar o evangelho para se defender da afronta. Ele blasfemava dizendo: olha, se tu é o Cristo, me salva. Ele não estava voltado por todo o mal, por todo o pecado que ele tinha cometido contra o seu próximo. Porque eles eram ladrões. Mas a preocupação ainda estava nele. E ele falou: ó, se você é o Cristo, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Foi esse o pedido que ele fez. Ele queria que Cristo, sendo o Evangelho, defendesse ele daquela afronta, defendesse ele da morte física, mas ele não estava com medo. Da onde ele ia? Nós temos que entender que o Evangelho não é para nos livrar dos problemas que vêm sobre nós no dia a dia. Porque hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, qualquer um pode ficar desempregado, não é só cristão. Qualquer um pode ser afligido por uma enfermidade. Quantos que foram afligidos pela Covid? Quantos que fizeram voto no início do ano que veio a Covid, fizeram voto 12 dias da campanha por 12 meses do ano, para que eu experimente o melhor de Deus. Mas eu gostaria de turbar você, que muitas vezes o melhor de Deus para nós é causar dor em nós. Existe uma tristeza que Deus faz nós sentir. Existe uma dor que Deus faz nos sentir que gera arrependimento. Existe uma dor que Deus faz nos sentir que faz nós rever nossos conceitos, que faz nós viajarmos não para outra cidade, mas que faz nós viajar para dentro de nós e fazer uma pergunta para nós mesmos: o porquê estou sendo passado pelo fogo? Porque ninguém passa pelo fogo sem precisar ser purificado. Existe uma dor, uma tristeza que vem de Deus. A tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento, a qual não precisamos ficar preocupados. Quando algo está nos afligindo, está fazendo nós mudar nossa opinião contra algo que falamos, está fazendo nós ter contração,
O que é contração? O espírito está combatendo contra a carne e estamos tendo dores de parto, porque o espírito que está gerando está trazendo contração. Contração essa que agimos pela carne e não demos o perdão. Agimos pela carne e fomos incentivados a odiar em vez de amar. Porém, o Espírito está trazendo uma metanoia. O Espírito está trazendo uma contração. Que está vindo o sentimento de que eu devia ter perdoado e não guardado ódio. Que está vindo o sentimento que eu devia ter tido calma quanto ao matrimônio e não obtido pela separação. Essa é a tristeza que Deus permite. Nós vamos falar sobre isso quando Jesus, ele passou uma revelação. Existe a revelação. Jesus, a única coisa é que Jesus nunca fez culto de revelação. Mas ele também passou uma revelação na mesa, na hora da ceia. Ele disse, ele falou algo muito dolorido. Ele falou algo, porque a dor do evangelho faz você apontar o teu dedo para a direção certa. A pergunta que Jesus, a revelação de Jesus na mesa, fez os discípulos não apontar o indicador, mas fez os discípulos voltar para ti o polegar. O polegar. O dedo positivo. Quando você volta o polegar para ti, positivamente você está falando, positivo. É eu essa pessoa? Então, o evangelho, a dor que Deus permite em nós, ela gera arrependimento pela salvação. Ela faz nós viajar para dentro de nós e perguntar, aonde estou? Quem eu sou? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então nós vemos aqui um dos malfeitores abraçou o evangelho para que o evangelho defendesse ele da morte física. Ele não buscou o evangelho aqui, ele não buscou a Cristo aqui para o livrar da morte eterna, mas para livrar da morte física, a qual Jesus não ouviu. Jesus não vai te ouvir. Se você quer linha, moço, se você quer linha, moça, para você seguir caminhos e direções nesse mundo, para você ser algo nesse mundo, Deus, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Mas existe um evangelho aqui que estava preocupado com a salvação. É o evangelho que não quer se defender da afronta. Porque Jesus nunca se defendeu da afronta. Nunca. Quando Pedro chegou para cortar e cortou a orelha do ajudante sumo sacerdote, é claro que ele não quis cortar a orelha, ele deve ter mirado a jagular, mas acabou acometendo a orelha do ajudante sumo sacerdote. Jesus se defendeu, foi de Pedro. Ele não se defendeu da afronta, ele se defendeu de Pedro. Ele se defendeu de quem queria defender ele da afronta. Sabe por quê? Porque a marca do evangelho,
quando você está sendo perseguido por causa da justiça, quando estão dizendo mentira de você por causa da justiça, quando estão fazendo mal a você por causa da justiça, você está vivendo o Evangelho. Você está vivendo o Evangelho. Foi assim que aquela cantora falou esses dias. Todo mundo o bombardeando por causa do louvor que Deus deu para ela. E ela simplesmente disse: quando vocês me bombardeiam com todo esse tipo de comentário, vocês apenas estão me ajudando a viver o Evangelho. Então nós temos que rever os nossos conceitos. Porque a preocupação é essa. É de nós ficarmos dentro da casa de Deus. É de nós usarmos o nosso lugar de oração como uma válvula de escape, pedindo constantemente que nós não soframos nenhum tipo de acometimento financeiro, físico, que nós não viemos ter nenhuma perda no setor profissional. E muitas vezes as pessoas se afastam da igreja. As pessoas desistem. Por quê? Porque elas vêm para o Evangelho e não são culpa dela, muitas vezes são culpa nossa. Nós ensina e prega para elas que Jesus quer ser rei das suas luxúrias, das suas intenções. Nós queremos empregar na mente delas o pensamento de Judas. Judas nunca passou pela mente de Judas que o intuito de Jesus era reinar no coração dele. No entanto que ele andou lado a lado com Jesus, mas quem tinha o coração dele era o diabo e não Jesus. O intuito de Judas era que Jesus reinasse em Roma, que Jesus fosse um tal de Alexandre o Grande, que tiraria a opressão dos romanos de sobre os judeus e sentaria no trono de Roma, e Judas seria o tesoureiro. É isso que nós temos que abrir os olhos das pessoas. Porque aqui nós vemos o malfeitor se apoiando no Evangelho, se apoiando no Cristo, para se livrar da decepção. Mas muito em breve a sua morte, a sua vida, a sua alma iria para o tormento. No entanto que Jesus não respondeu a oração dele, foi o tipo de uma oração: ei, se tu é o Filho de Deus. Você já viu esse tipo de oração? Que a pessoa bate o pé no chão. O Senhor é o Senhor mesmo, Senhor. Esse ano ainda vou trocar aquele carro. Esse ano ainda vou trocar de serviço. O Senhor vai me dar um serviço melhor, coisinha. Nesse serviço que para Deus é o melhor para você, naquilo que Deus está nos conservando, está nos alimentando, já estamos distante dele. Já pensou se ele melhorar ainda? Aí que vamos dar a linha no pica. Mas o outro malfeitor disse: olha, nós estamos aqui colhendo injustiça, porque injustiçamos, mas esse nenhum mal fez. E eu estou preocupado com isso. Eu
estou parafraseando aqui, mas é como que esse malfeitor, ele diz, eu estou preocupado com isso. Você não está? Nós estamos aqui colhendo o que plantamos. E isso vai nos levar aonde? Ele nenhum mal fez. Mas nós estamos aqui colhendo mal porque plantamos tempestade, estamos colhendo tempestade, e ele nenhum mal fez. E eu estou preocupado com isso. Eu estou tão preocupado, não é com a minha morte física, eu estou preocupado, é com a minha alma. Então deixa eu perguntar para ele, Senhor, lembra-te de mim. Se ele falar que lembra, estamos juntos, claro. Se ele falar que não lembra, já era. Mas o salmista diz, quem te louvará na cova? Ele não estava na cova ainda, mas muito em breve ele iria para a cova. O seu espírito iria para Deus que o Deus, e a sua alma. Então ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele estava vivo, ele não estava na cova. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver aspirando, não importa o que você fez no passado, mas há como você ainda louvar a Deus. Há como você falar, Senhor, eu reconheço que toda a vida que eu vivi foi uma vida que parecia boa aos olhos, mas que estava levando à morte. Porém, agora eu reconheço a Ti como Salvador. Jesus disse, ainda hoje Tu estarás comigo no paraíso. Então é os dois tipos de evangelho que estamos vivendo. Não queremos mais falar a verdade, porque nós não queremos entristecer as pessoas. Queremos que coisa boa desta terra aconteça com as pessoas que amamos, para que elas fiquem contentes, ainda que não conheçam a Cristo. Mas torcemos para que as coisas boas que elas gostam, tem algo bom que gostamos, que livrou a nossa alma, que gostamos, que temos que fazer elas gostarem também. Mas não. Fica mais fácil alegrar ela, desejando para elas as coisas palpáveis desse mundo que elas gostam. Mas agora eu vou partir para um tema entristecedor. Eu quero mostrar para você que o homem muitas vezes ele tem que se entristecer. Eu quero mostrar para você que muitas vezes quando alguém fala algo para nós que nos entristece, é Deus mexendo com o nosso ego. E a Bíblia fala em Mateus, capítulo 26 e o versículo 17. Vai ser bem extensa essa live. Isso daqui não é eu. Não é eu. E lá no YouTube, esse tipo de palavra está tendo bastante visualização. No YouTube, mensagem de fé e esperança. Está tendo bastante visualização.
E nós vemos aqui em Mateus capítulo 26, versículo 17. Foi na Páscoa, na Santa Ceia. Os discípulos prepararam a Páscoa e chegada a tarde, eles assentou-se à mesa. Ele assentou-se à mesa com os 12. Ali ele diria algo entristecedor. É por isso que Salomão ele disse que vale mais um homem indo para o fúnebre do que um homem indo para uma festa. Porque quando um homem está indo para uma festa, ele está longe de Deus. Você já viu alguém que está indo para uma festa? Alguém que está indo para uma boate? Alguém que está indo para um prostíbulo? Pensando em Deus? Mas você pode ter certeza que quando alguém está indo para um fúnebre, ele está pensando em Deus. Ele está pensando em Deus. Então Jesus aqui, ele quis causar uma dor, ele quis provocar dor nos discípulos. Ele quis gerar uma tristeza em Judas que causaria arrependimento nele. E nos discípulos, ele quis saber para onde os discípulos apontariam. Se o dedo indicador dos discípulos, se o dedo furabolo dos discípulos apontaria um para o outro, é você, Judas, é você, João. Eu sinto que é você que tá conspirando contra o mestre. Não, é você, Judas. Não, é você, João, que está conspirando contra o mestre. Não. E Jesus queria saber isso, querido. E se quando a dor vem para nós, nós procuramos alguém para acusar, nós procuramos alguém para apontar o nosso dedo indicador, a dor vai permanecer até nós voltar para nós. O polegar. Porque tudo começa em nós. Se você for fazer uma reflexão, toda decepção que vem sobre nós, ela tem um começo. E ela começa em nós, e muitas vezes nós a transferimos para outra pessoa como culpado. Então ele disse em plena ceia, ele passou uma revelação. Na Bíblia também tem revelação. Na Bíblia também tem revelação. Na Bíblia também tem profecia. Lembra quando o anjo apareceu para Agar e disse: Agar, volta para trás e se humilha. Querido, assim nós queremos usar as coisas de Deus para falar como que é a palavra de Deus. Nós achamos que Deus não entristece ninguém. Nós achamos que Deus não fecha a porta. Nós achamos que Deus, ele só abre porta. Nós achamos que Deus, ele só faz nós dar riso. Mas quando o anjo apareceu para Agar, falou: se humilha, Agar. Vai sair 12 príncipes do guri. O guri será grande. Porém, nesse momento, se você quiser que o menino seja tudo isso, o que eu tenho para você é se humilha. E quando que falamos isso para alguém hoje em dia? Porque não teremos nenhum seguidores. É claro que sempre tem aqueles de Deus. Sempre tem um ou dois ou três que vai estar com o ouvido aberto, e você está disposto a permanecer pregando para 3? Uma
multidão foi embora e ficou 12 só. Jesus continuou a ter um ministério com 12, mas que virou milhões no mundo inteiro. Jesus não precisa de muito. Ele só precisa da verdade. Quando Jesus disse, não parei em lugar nenhum, não converse com ninguém, ele estava dizendo assim, não distraia com ninguém. Jesus curou, ele curou, mas você viu ele sentado conversando com aquela pessoa? Não, ele curava e passava, ele abençoava e passava, ele pregava o evangelho e passava. E ele disse, um de vós há de me trair. A Bíblia fala que seus discípulos, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Eu fui buscar o que significa a palavra, a expressão entristecendo. Ela advém do grego kripel. É quando alguém começa a se angustiar. É quando alguém é afligido em palavra. É quando alguém provoca dor em nós com palavra. É quando alguém é afligido com palavra, como que se doesse nos ossos, algo entristecedor. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Mas o que Jesus estava fazendo? Ele estava usando a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, que leva à salvação. Que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele estava tentando trazer Judas para o lado dele. Enquanto os discípulos estavam sendo testados para onde eles apontariam o dedo. Quem seria o culpado de trair o mestre deles? Mas aqueles discípulos estavam passando pela faculdade de Jesus. Eles realmente estavam aprendendo, porque voltaram o polegar para si, falando, Senhor, porventura sou eu? Até agora eu não sei. Até agora eu acredito que eu não traí o Senhor, mas o Senhor conhece o amanhã. Hoje eu estou aqui, mas amanhã, quem sabe, eu possa ficar contra ti. Você está entendendo, querido? Então a tristeza desse mundo produz a morte. As pessoas vão se entristecendo pelas coisas que acontecem no dia a dia. E elas então apontam o dedo indicador. É por causa de você, pai. É por causa de você, mãe. É por causa de você, irmão. É por causa de você, primo. É por causa de você, primo. É por causa de você, minha esposa. É por causa de você, meu esposo. É por causa dos meus amigos de trabalho. É por causa das pessoas que eu conheci lá em tal lugar. E elas vão se entristecendo. Ninguém gosta de mim. Aconteceu isso comigo por causa dessas pessoas. E eu não tenho mais com quem viver, porque ninguém gosta de mim. Então, uma dor aterrorizante. Dentro delas o faz, entende-se que a única forma de se livrar dessa dor é tirar a vida. Se eu tirar a minha vida, essa dor vai passar. Mas a Bíblia fala aqui, ó, que nós podemos recorrer a Deus. Porque a tristeza de Deus, ela produz o arrependimento. A tristeza de Deus,
ela produz arrependimento, mudança de conceito, mudança de pensamento. Eu fui buscar qual é o significado para a expressão arrependimento. E a expressão arrependimento vem do grego metávola ou metanoia. O que significa a palavra metanoia? Mudança essencial de pensamento ou de caráter. A transformação espiritual é a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar, que é uma vida através de Jesus Cristo. É por isso que não devemos ficar tristes quando, como cristão, estamos sendo perseguidos. Como cristão, estamos sendo menosprezados. Como cristão, estamos sendo colocados do lado. Alguma coisa Deus está querendo mostrar para nós. Rapaz, eu estou pensando aqui aquela veia. Aquele dia eu não devia ter falado aquilo. Eu estou pensando aqui que aquela vez eu devia ter dado mais uma chance para o meu esposo. Eu devia ter dado mais uma chance para minha esposa. Eu não devia ter falado daquele jeito com a minha filha. Agora ela não quer mais viver nessa casa. Eu devia ter falado de outro jeito. Mas naquele dia eu estava com ódio. Eu não conseguia enxergar isso. Por quê? Porque você não tinha buscado a seguir uma vida com Cristo. E agora o Espírito que está gerando em você está trazendo contrações, contrariando a decisão carnal que você tomou. Você percebeu que os mesmos problemas que você tinha no primeiro casamento, você está enfrentando. Você percebeu que abaixo de Deus, a família é mais importante do que tudo. Porque a bola do trabalho, ela pula. Se a bola do trabalho ela cair, ela vai pular, ela vai quicar. Mas a bola da família não pula. Se a bola da família cair, ela vai quebrar. Mas Judas não se arrependeu. Ele até foi liberto, porque não tem coração que a verdade não liberta. Quando ele abraçou Jesus, e se fosse eu ou você, nós ia desconfiar. Como o soldado nos achou? Só quem conhecia o jardim do Getsema era Judas, porque ele orava conosco. Olha, Judas, ele está contra nós. Mas Jesus, ele sabia o tempo inteiro quem era Judas. Ele sabia o tempo inteiro. E na hora que ele disse: "A que vieste, amigo?", Judas foi liberto. Mas não se arrependeu. Nós temos que ter cuidado com o síndrome de Judas. Porque o síndrome de Judas existe. Sabe qual que é o síndrome de Judas? Ele sabia que estava errado, mas não se arrependeu. O síndrome de Judas, a pessoa ela deixa o primeiro relacionamento vir à tona e parte para um segundo. Ela sabe que errou, mas não dá o braço a torcer. O síndrome de Judas, ele teve o arrependimento, que tinha errado. Porém,
ninguém teria o teu coração a não ser o diabo. O síndrome de Judas é assim. Ele viveu dentro da igreja, ele pregou, ele orou, pessoas foram curadas. Agora ele saiu da igreja, e por ele sair da igreja, ele não acredita mais em nada, e não acredita também naqueles que pregam o evangelho. O síndrome de Judas é assim. Ele saiu do primeiro relacionamento, e só porque ele saiu do primeiro relacionamento, ele está num segundo. E o segundo, ele fala que é Deus que está abençoando ele. Mas todas as pessoas que são fiéis no primeiro relacionamento, que estão se perdoando, ele acha que está levando uma vida medíocre. Isso é o síndrome de Judas. Conheceu Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Conheceu Jesus, disse que andava com Jesus, mas faltava a vida dele, porque a vida de Cristo é perdoar, a vida de Cristo é amar, a vida de Cristo é ser tolerável. Aqueles que servem a Cristo de verdade, ele tem uma blindagem emocional, como Jesus tinha. Ao tempo inteiro, Jesus sabia que estava ali na mesa o traidor. Jesus não mudou seus conceitos. Jesus não deixou de dar o bocado na mão de Judas, mas ao contrário, fez questão de dar o bocado na mão dele. Estava honrando ele. Porque ele tinha uma blindagem emocional pelo Espírito. Nós temos que nos blindar emocionalmente pelo Espírito Santo, para não remoer o erro dos outros, para não começar a usar o Evangelho para nos defender dos irmãos, para não ir ao monte como eu já fui na vida. Lá no monte, juntamos em 3, 4 pastores para falar do nosso pastor superior, que era o pastor presidente. Falando dos erros desse pastor para conosco. Talvez era o próprio Deus fazendo nós sentir o peso do aço, para que algumas decisões, o pensamento a qual pensávamos, nós pudéssemos retroceder quanto a isso. Mas quem não passa por esse momento de apontar somente um indicador e achar alguém que tem que pagar pela nossa imaturidade? Agora, quando nós sabemos o porquê do porquê, e como vamos saber o porquê do Evangelho? Quando eu vejo as pessoas numa mesa de debate de futebol, eu penso assim, que elas não dormem de noite. Elas têm que ver todos os lances do jogo naquela noite. Eu acredito assim, que se eles vão em uma festa, eles falam, na hora que eu voltar, eu deixei gravando, eu vou ter que ver todos os lances, porque amanhã eu vou participar do debate, e eu tenho que saber tudo o que aconteceu para me falar no debate. Assim também é as coisas de Cristo. Eu tenho que saber o porquê do porquê. Eu tenho que saber que o Evangelho não é comida e bebida. Eu tenho que saber que o Evangelho, ele não veio para nos livrar da afronta, mas para nos livrar do fogo eterno. Quando Pedro de novo tentou defender Jesus, Jesus falou assim, é necessário que eu morra, e ao terceiro, é necessário que eu padeça muito na mão dos pecadores e morra, e ao terceiro dia eu ressuscito. Eu vejo algo muito profundo nisso, porque eu estou vendo Jesus falar que ele ia padecer, que ele ia sofrer afronta, que ele ia ser afligido pelo pecador, mas depois na frente ele escreve, mas quando eu ressuscitar,
Ele escreve, mas quando eu vencer a morte, ele estava dizendo, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. Mas quando eu vencer a morte, quando a morte for tragada, nós vamos se juntar de novo. Então Pedro falou, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Nós estamos aqui, nós somos em 12. Ninguém vai pôr a mão no Senhor. E de repente uma espada da verdade cortou Pedro sem dó. A mesma espada que entristeceu ele na mesa. Deus, ele quer te entristecer. Deus, ele quer me entristecer. Ele quer preparar homens e mulheres, o herói, não com pé de barro. Ele quer preparar homens e mulheres que vai com ele até o fim, custe o que custar. Então ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do reino, que entende as coisas da terra. Tá andando, olha só o que ele disse para Pedro. Eu vou traduzir o que ele estava dizendo aqui. Você anda comigo, Pedro. Você vive do meu lado. Você vê os milagres que eu faço. Você vê a bondade que eu tenho. A minha humildade vos constrange. Porém, você ainda não entende as coisas do reino. É o que está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. E isso está acontecendo conosco. Diz que estamos com Ele. Louvamos a Ele. Falamos muitas vezes dele para as pessoas. Mas de repente querendo nos defender. Queremos nos defender. Não aceitamos. Como quando somos levados ao desprezo. Como somos levados por algo que ouvimos entristecedor, que saiu da boca de um amigo, que saiu da boca de uma pessoa próxima. Porque são os próximos que podem nos entristecer. Eu vou falar de novo. São os que vivem com você que podem te entristecer. São os que vivem conosco que nós podemos nos entristecer, porque não tem como entristecer alguém que vive do outro lado do mundo. Não tem como você entristecer alguém que você não convive. É para as pessoas de perto que você conta o teu segredo. É para as pessoas de perto que senta na mesa com você, que você bota confiança. E se você bota confiança, é através disso que alguém possa falar algo que você não gostou, que eu não gostei. E semelhantemente, nós também podemos fazer a mesma coisa. Fazer algo, ter um gesto que outras pessoas que convivem no nosso íntimo não entendam ou não aceitem. Agora nós temos que entender o porquê do Evangelho. É claro que esse louvor que essa moça fez foi muito criticado, porque não falava de todos vão ficar vendo eu ter a vitória. Ei, não falava todos vão ficar vendo eu sair do outro lado cantando o hino da vitória. Todos que virem eu cair vai ver eu de pé. Não falava sobre isso, mas falava sobre vida. Falava sobre algo espiritual. Quando nós sabemos o porquê do Evangelho, quando nós sabemos que a marca do Evangelho é o sofrimento, que se tem uma coisa que temos com abundância é luta, é perseguição, que não tem um dia que o capeta não vai cruzar na tua frente. Porque eu já vi alguém dizer que quando o capeta não cruzar na minha frente e na tua frente, é porque nós estamos indo na mesma direção que ele está.
Talvez você fez o que era certo, você está vendo pessoa naquele setor de trabalho, pessoa até dentro da igreja, que não está fazendo com amor que nem você está fazendo, mas estão te pegando pelo pé e você não entende por que isso, por que isso. Eu vi que fulano fez isso e não é requerido daquele fulano o mesmo que é requerido de mim, é por causa da palavra. Se alegra. Pedro estava dormindo com a chave do reino no bolso. Jesus não falou com ninguém. Parece que Jesus estava avisando Pedro. Pedro, não pudesse nem um pouco vigiar comigo? Mas tinha mais gente com Pedro. Mas o negócio de Jesus era com Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro tinha uma chave. Enquanto as pessoas viam somente o filho da Maria e do Zé, Jesus perguntou: quem eu sou para vocês? Pedro falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a verdade é revelada para você, você será tratado de forma diferente. Porque o céu está dentro de você. Enquanto o nome de Jesus não foi revelado, ele não tinha ido para o deserto. Mas quando ele foi batizado por João, que uma pomba desceu sobre ele, e uma voz dizia: eis o meu filho em quem tenho prazer. A partir dali o ministério dele foi revelado. A partir dali o capeta falou: então eu matei tanta criança. E o Jesus é esse rapaz aí, o marceneiro, filho do Zé e da Maria. Agora, Deus ia proteger ele, ia falar assim: eu vou guardar o meu filho de você, Satanás. Você não vai poder tentar ele, não. Teve uma vez sim que Jesus foi protegido como criança. A revelação do anjo disse: foge, foge, porque Herodes quer tirar a vida do menino. E eles fugiu. Mas dessa vez não, ele tinha que estar pronto. Ele tinha que vencer como libertador. Você tem um chamado de libertador, querido? Sei, você não é ainda. O teu ministério não está atraindo ninguém ainda. Você está sendo preparado. Jesus ainda não estava pregando. Mas Deus o enviou para ser tentado. O Espírito Santo pegou ele e enviou para ser tentado. Quando criança, o anjo apareceu e falou: foge, José, foge, Maria, que estão querendo tirar a vida do menino. Mas quando adulto, o Espírito pegou ele e levou ele de frente com o capeta, onde ele passou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Fica tranquilo. Deus vai te levar de frente a frente com o caos. E se você crer que você está com ele, você vai vencer o caos. Você vai vencer o desemprego, não vai te faltar nada. Você vai vencer o abandono. Você vai vencer a falta de fé, acreditando que nada vai sair daí. Acredite, tudo que Deus vai fazer com você, através de você nessa terra, já está dentro de você. E lá foi o mestre. Foi tentado pelo diabo. Foi tentado usar o poder para os seus próprios méritos. Foi tentado não esperar no Pai e pegar aquilo que era do diabo. Porque quando Jesus disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar, é porque tudo aquilo era de Jesus. Mas não era tempo dele tomar ainda. E sabe por que muitas vezes os cristãos são enganados? Porque tudo que é do Pai é nosso, nós somos herdeiros. Mas às vezes não temos maturidade, não somos adulto espiritual ainda para tomar o que é nosso.
Então o diabo vem disfarçado de anjo de luz e acreditamos que toda porta que abre é Deus que está abrindo. Então vamos entrando, vamos pegando. Ó, o anjo chegou com a benção na mão, mas é o capeta. É o capeta. Ah, só pode ser Jesus, é o anjo de Jesus. Isso está me deixando muito alegre, viu? Ai, que vida alegre que eu estou vivendo. É estranho, né? Não sentir a tristeza que está gerando as contração do espírito. Pessoa sempre falando coisa a favor e ninguém me enfia a espada. Agora, porque eu via um pregador dizer que Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás. Nós temos que saber o porquê do evangelho. Porque se eu não saber o porquê das perseguições, se eu não ler na Bíblia e ficar ouvindo certos pregadores que existem hoje, não vamos generalizar, porque existe boca de Deus. Ah, eu quero comida pronta. Ah, eu vou ler da sono. Aonde mesmo peguei para ler, chegam umas pessoas lá, não li mais. E passa o ano inteiro chegando pessoa e não lê mais. Aí pega a comida pronta. O melhor de Cristo está para vir. Que a terra é do Filho de Deus, sim. Mas esquece que para viver na terra que Deus deu para nós e ter êxito nela, tem que servir Ele na terra. Aí as coisas começam a acontecer. Aí eu indico o indicador para o pastor da igreja, um indicador para a mocidade, um indicador para o círculo de oração, um indicador para a placa da igreja. Mas por que Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás? Quando você vê algum pregador minimizando para você, quando você vê algum pregador com mensagem que tira a cruz das tuas costas, repreende ele duramente, para trás de mim, Satanás, que ele vai cair lá em cima do púlpito. Quando você vê alguma mensagem querendo tirar a cruz das tuas costas, repreende ele. Foi o que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas Judas ele chamou de amigo, porque Pedro estava querendo impedir dele ir para a cruz. É o que tem mais hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que aconteceu na Bíblia está sujeito a acontecer conosco. Não é começar a procurar crente que está nessa fase de Pedro. Pedro passou por essa fase, nós também passaremos. A fase de Pedro, querendo minimizar a dor, procurando crente. Olha para mim, irmão. Ontem o pastor falou para mim que eu tenho que orar uma semana, irmão. É só a pessoa ora 2, 3 dias lá, e por que eu sou a única obreira que eu tenho que orar uma semana? Olha aí. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Oh, ora por mim, eu tô passando por isso, ó. Eu tô passando por isso, ora por mim. Pedro falou: para trás de mim, Satanás. Querendo tirar a cruz das costas de Jesus. Querendo tirar a cruz. Queridos, quando estiver passando por tentação, por aflição e por afronta, não procure crente que tira a cruz das tuas costas. Mas reúna as pessoas com você na dor e fala assim: orem, orem, vamos orar por esse momento difícil, vamos orar por esse momento de tensão.
oração, vamos orar. Foi o que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos e os discípulos escandalizou com ele. Os discípulos viu o homem curar, os discípulos viu Lázaro ressuscitar, os discípulos viu o filho de Naim ressuscitar, mas naquele dia eles olhou para Jesus e disse: orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Mas e ele disse: olha, meus discípulos, o que direi para o Pai? Pai, afasta de mim isso. Não é isso que eu vou pedir para vocês orar comigo. Afasta de mim isso. Afasta de mim esse momento. Mas eu vou pedir força. Eu vou pedir graça. Porque foi para isso que eu vim. Aí quando Judas chegou para trair ele, que ele já sabia, ele disse: a que vieste, amigo? Em outras palavras, amigo, a tua traição vai me levar para perto do Pai. A tua traição vai me levar para o lado direito do Pai. A tua traição vai fazer o meu ministério ser consumado nessa terra. É isso que você tem que entender, que quando alguém te faz o mal, está gerando alguém muito forte em você. Está sendo gerado em você paciência. Está sendo gerado em você os mesmos atributos de Cristo. E o que venceu o mundo de Cristo? Dava o perdão quando precisava dar. Os irmãos dele falaram assim: vai para lá. Você que faz bastante sinal, fica aí escondido, senhor. Os outros precisam ver quem você é. Porque sabia que lá eles queriam matar ele. Isso não entristeceu Jesus. Ele protegia a emoção dele. Nunca ele foi num lugar onde que as pessoas precisavam amar, que ele não deu amor. Nunca ele foi num lugar onde as pessoas precisavam ser perdoadas e ele não perdoou. Ele perdoou quando estava na cruz. Então ele venceu o mundo. Ele não venceu o mundo usando seus discípulos com espada, com varapau, não. Ao contrário, ele mandou Pedro guardar a espada. Ele falou: Pedro, você não está entendendo, eu quero quebrar o coração dos romanos. Eu quero esmiuçar o coração duro do romano, mas eu quero quebrar com amor. Eu quero tocar com santidade. Eu quero tocar com paixão. Maria Madalena, quando viu aquilo lá, falou: eu não entendo. Eu não entendo quem eu era. E ele deixou eu seguir ele. Os outros mestres não fazem isso. Eles pagam para o perdão. Porque para ser perdoado tinha que pagar um animal, trazer para eles matar. Tinha que ter o dinheiro para trazer para eles, matar o animal para poder perdoar um pecado das pessoas. Jesus perdoava de graça. Ei, a traição de Judas levou Jesus para o propósito. A traição dos irmãos de José levou José a se tornar um Zé Ninguém. Levou ele para o propósito. Falaram: vamos matar ele. E quero ver o que vai ser do sonho desse guri. E quando eles tentaram matar, quando eles tentaram enviar ele, o trabalho escravo vai matar ele. Ó, pensa bem, mano. Ele vai estar com muita raiva de nós. E ele vai estar com muita saudade do pai, que ele nunca mais vai ver o pai. E o serviço braçal de escravo vai quebrar ele no meio e vai morrer. Ei, querido. Por 40 dias o gigante ficou tentando Saul e o povo de Israel. E eles tinham medo de enfrentar. Davi chegou e enfrentou e foi promovido.
O ministério de Davi se tornou público. O ministério daquele que seria a luz de Israel, o homem segundo o coração de Deus, se tornaria público. Porque enfrentou o capeta. É isso que Flávio Joséfo diz. Que o diabo ele nos deixa melhor. O diabo deixou Jó melhor. O diabo fez Deus devolver tudo em dobro para Jó. Para de ir para oração e ficar fazendo oração de escape. Ei, para. É que eu sou apegado nisso, é apegado. Tudo aquilo que nós somos apegados, Deus vai tirar. Tudo aquilo que nós temos medo é necessário ser tirado. Nós temos que ter aquele medo que Davi tinha. Davi falou, não retire de mim o Espírito Santo. Não retire de mim, não retire de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Esse era o medo de Davi. Olha que Davi disse em Salmo 119, versículo 67. Olha como a dor faz bem. Mas teve uma vez que eu estava pregando na igreja. Depois que eu preguei, a irmã chegou em mim e veio perguntar se aquilo lá estava na Bíblia. Por que ela veio perguntar? Porque era uma igreja onde o foco não era entender a palavra. Ela achou que eu estava falando de mim. Quando fala que Jesus entristeceu os discípulos, Jesus deveria falar, eu não vou falar isso na ceia não. Hoje é a Santa Ceia, e a última ceia que eles vão passar comigo, vou dar uma bordoada dessa neles. Jesus disse, um de vós irá me trair. E tem mais! Jesus pegou e deixou todo mundo pensando, por que não falou só para Judas? Judas, você vai me trair, Judas. Não, ele atribuiu a fraqueza de Judas a todos os discípulos. Estava chegando a hora dele morrer e ele falou assim, ó, para onde eu vou agora ninguém pode ir, mas vocês irão depois, adiante, depois eu irei adiante de vós a Galileia. Pedro falou, por que eu não posso ir para onde o senhor vai agora, pô? Por ti eu darei até minha vida. Jesus fez uma pergunta e deixou uma vírgula. Tu dará a vida por mim? Olha que dor em Pedro. Que dor! Pedro puxou a palavra no meio dos discípulos e passou um carão. Porque Jesus falou, tu morrerá por mim? Na verdade vos digo, que antes que o galo canta 3 vezes negará que me conhece. Jesus não minimizava, querido. Ele não minimizava. Olha que o salmista diz aqui, ó. Foi o rei de Israel, a luz de Israel. Um homem tão falho. Mas olha o que ele diz aqui. Antes de ser castigado por ti. É Davi que diz, não é eu que estou falando. Antes de ser castigado por ti, eu andava pelos meus próprios caminhos, errados. Mas agora, obedeço a tua palavra. Ele está querendo dizer, o versículo de 2 aos Coríntios 7:10. A tristeza que o Senhor gerou em mim, me castigando, me pondo, me permitindo. O Senhor me perdoou, mas eu não fui isento da punição. Isso me fez guardar tua palavra.
Isso gerou em mim sentimento. Olha aqui, ó. Isso gerou em mim pensamento de caráter. Isso gerou em mim uma transformação. Transformação é essa, que quando ele sentou no trono de Saul, ele poderia cometer o mesmo erro de Saul. Mas ele sentou no lugar de Saul e fez diferente. Ah, mas eu já sou crente. Por isso mesmo, essa palavra é para cristão. É na nossa caminhada no dia a dia. Então em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ó, ele não está falando, ó. Nós temos que entender, querido, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não está falando assim, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o melhor da terra. Não. Está dizendo o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguir e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Agora é por causa de Jesus, é por causa dos preceitos dele. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Em outras palavras, grande é o vosso tesouro no céu. Porque o que está acontecendo com vocês, os profetas verdadeiros do passado sofreram a mesma perseguição. Agora pensa bem, eu vou terminar. Mas vamos fazer uma reflexão. Já pensou se fosse nós que Judas tivesse traído? Ficaríamos falando anos e anos. Ai, se Judas não tivesse feito isso conosco, viu? A culpa foi de Judas. Por isso que tem que entender o porquê do evangelho. E Pedro negou Jesus somente numa noite, 3 vezes. Em uma noite. Mas Pedro se arrepende de imediato, chora amargamente e busca conciliação. As pessoas, por mais íntima que seja minha e tua, querido, eles ainda são humanos e eles vão cometer falha comigo e com você. Do mesmo jeito nós também vamos falhar com as pessoas. Deixa eu te contar uma história e vou terminar. Existia 2 amigos, eles estavam caminhando pelo deserto. E houve um desentendimento entre aqueles 2 amigos. E teve um que deu uma bufetada, deu um soco na cara do outro. Aí, aquele que levou o soco na cara, pegou e escreveu na areia. Hoje o meu melhor amigo me deu um soco na cara, me bateu na cara. E o cara que bateu ficou olhando aquilo. Lá na frente, eles acharam uma pequena fonte, uma pequena poça com água. E estavam com sede e se jogaram dentro dessa poça. E o mesmo que levou o soco no rosto começou a afogar. E esse que deu o soco no rosto dele foi lá e tirou ele do afogamento, salvou ele. Ele foi lá e escreveu numa pedra. Aí o mesmo cara que bofeteou ele, o mesmo que salvou ele, falou: por quê?
Quando eu te dei um soco, você escreveu na areia. E agora eu te salvei, você escreveu numa pedra? O que significa isso? Ele disse, então, quando você deu um soco em mim, você sendo meu melhor amigo, eu fiquei muito decepcionado. Então as decepções têm que ser escritas na areia, para que o tempo, o vento leve embora. Mas agora que você me fez algo grandioso, que tocou meu coração, eu escrevi numa pedra. Porque aquilo que é bom, aquilo que é grandioso, não deve ser apagado da nossa memória. Moral da história. Você anda registrando erro na tua memória, que as pessoas te fazem, ou coisas boas que as pessoas te fazem? Porque nós, seres humanos, nós temos esse costume de não olhar pelaquilo que alguém fez para nós de bom, mas olhar para aquilo que talvez ela fez que nos magoou, que faz parte da vida. Vamos permitir então que todo o mal seja levado pelo vento e pelo perdão. Quando o mal vir, vamos pedir a Deus para nos dar graça para perdoar. O mal não vai ficar sendo empilhado na nossa vida. O mal não vai ficar sendo gravado na nossa memória. Quando as pessoas nos fizerem mal, vamos pedir para o perdão levar embora. E quando elas fizerem o bem, vamos comentar bastante. E dar honra a Deus por ter nos concedido alguém que fizesse o bem para nós. Guarde esta palavra. Eu creio que nós podemos entender o porquê do Evangelho. Não vamos fazer orações de proteção. Nós vamos fazer orações para que Deus alcance as almas. Qual foi a oração que Jesus fez a hora que estavam matando ele? Qual que foi a oração que Estevão fez? Não foi cumprida. Ei! A oração que Jesus fez, e a oração que Estevão fez foi de uma palavra, foi de 3 palavras. Essa oração está em Provérbio, que a grandeza de um homem consiste em perdoar a ofensa. Então essa foi a oração de Jesus. Pai, perdoe eles, que eles não sabem o que fazem. A oração de Estevão: Pai, não lhe impute esses pecados. Quem deveria exigir que eles fossem punidos é eu. Mas eu estou falando para o Senhor não imputar isso, porque eles não fizeram nada para mim. E aquela oração levantou Jesus à direita de Deus com os braços abertos para receber Estevão. Deus não vai levantar no trono para falar em boca de pregador que ele é comigo, não. Se eu não sei que Deus é comigo, depois de João 3,16, pode pegar a Bíblia e jogar. E voltar a bater na Bavária. Porque se depois de João 3,16, se eu não saber que Jesus me ama, que Deus me ama, eu preciso ouvir da boca de homens, querido, tenha um ótimo domingo. Quero fazer uma oração para os amigos do Facebook que estão nos seguindo, para os amigos do YouTube.
Senhor meu Deus, que esta palavra possa abrir nosso entendimento, para que a gente não venha ficar triste a ponto de pedir que alguém tire de nossas costas a cruz, mas que nós possamos entender e valorizar a mensagem que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser trilhar o caminho que eu trilhei, pegue uma cruz a cada dia. O Senhor não falou assim, ó, tem dia que você vai pegar uma cruz, tem dia que você não vai pegar, que você vai largar ela, porque você não vai aguentar. Mas Ele nos dá o Simão Sirineu, para que o Simão Sirineu ajude nós a carregar essa cruz até o lugar do propósito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós viemos entender a verdade do Evangelho. Nós não viemos aceitar a mensagem que tira a cruz do Senhor das nossas costas. Mensagem que minimiza o sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.